Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, do céu. A segunda, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Enquanto a gente chora, o Senhor nos torna pobres em espírito. Enquanto você chora, enquanto você se prostra diante do Senhor, Ele te transforma em uma pessoa pobre em espírito, como nós falamos anteriormente. O que é ser pobre em espírito? E a outra coisa é que quando nos tornamos humildes, aí nós temos sede de justiça. Então está ligado, uma bem-aventurança está ligado com a outra. Mas o que é, na verdade, justiça? Justiça é fazer o que é certo, não o que você tem vontade de fazer. Justiça é fazer o que é certo. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de conhecer e fazer o que é certo. Isso é ter fome de justiça. É ter fome de aprender mais sobre Deus, de aprender mais sobre a justiça de Deus. E quando você se aproxima de Deus, meu irmão, ou você fica humilde, ou você não chega mais perto. Porque o que nos torna pessoas humildes é a nossa aproximação de quem é o Supremo, o humilde, o que é o maior exemplo de humildade. E quando você se aproxima de alguém que é humilde, você é influenciado por aquela pessoa. Mas se você está longe, fica difícil você ser influenciado. Então é por isso que nós devemos ter fome e sede de justiça. Mas essa sede de justiça é de buscar o conhecimento. Porque a Bíblia diz que a vida eterna é essa, em que vocês conheçam a Deus. Essa é a vida verdadeira, é conhecer a Deus. Se você vive neste mundo e não busca conhecer o teu Criador, aquele que te deu a vida, que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, o que você está fazendo sobre a terra? Se você não busca conhecer o Deus que é justiça, que é humilde, o Deus que ensina caminhos certos, caminhos verdadeiros, caminhos que te levam para lugares eternos, que te faz enxergar um futuro eterno e não um passado ou um presente passageiro. Muitos querem justiça, mas não são justos. E eu digo, que hipocrisia. Você querer impor justiça, sendo que você não vive aquela justiça. Quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é para buscar a justiça, mas começando dele, sendo uma pessoa justa, não pondo e nem retirando da vasilha de ninguém, não pesando as coisas, as circunstâncias com balanças corruptas, com balanças injustas. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 7, olha, na minha versão, antes que você fale de alguém, olhe para você e veja o seu erro. Antes de você julgar alguém, olhe para dentro de você e veja se você não está fazendo isso também. Está lá em Mateus 7. Antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, faça o quê? Tire a trava que está no seu. Talvez, como que o cego pode guiar o outro? Os dois cairão no buraco. O cego não pode guiar o outro cego. Quem tem que guiar o cego, quem é? Quem enxerga. Quem é que pode mostrar para o mundo que Jesus é o Salvador? Nós que temos olhos espirituais, porque Ele nos deu.
Nós devemos. Então Paulo era olha só o exemplo. Paulo era um discípulo com fome e sede de justiça, mas ele não andava por aí revidando a quem lhe fazia o mal. Porque esse tipo de atitude não é justiça. Quantas pessoas não fizeram mal com Paulo? Ele não fugiu quando prenderam ele. Ele foi preso em Roma e a prisão dele foi para cumprir o propósito de Deus. E ele era um cara que tinha fome e sede de justiça. Quando ele teve encontro com Jesus, que ele caiu por terra, caiu no chão, e o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja, mas na verdade estava perseguindo a Cristo, porque a igreja pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Então Paulo, é a primeira coisa que ele deve ter perguntado: e agora o que eu faço? Como eu posso fazer a tua vontade? E o Senhor foi ensinando ele. Usou alguém para ir lá e que as escamas dos seus olhos saíram. A partir daquele momento, Paulo enxergou a vida de uma outra forma. Agora ele estava enxergando com olhos que tinham sede, que tinham fome de justiça. E ele fez isso. Como que ele fazia nessa questão de ter fome e sede de justiça? O que ele fazia a respeito? Ele chegava nas pessoas e aquelas que estavam endemoniadas, ele dizia: sai em nome de Jesus. E a pessoa era liberta. Essa é a justiça que Deus quer que nós façamos. Paulo, ele não oprimia aquelas pessoas que estavam necessitadas. Pedro também não fazia isso. Pedro passou em um determinado local, tinha lá um homem deficiente, e o homem pediu uma esmola, e Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é sede e fome de justiça. Levanta-te e anda. Não foi exatamente isso que Pedro disse, mas estamos contextualizando o que nós estamos falando. Porque Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que Pedro tinha? Ele era revestido com o poder de Deus. Naquele momento, aquele homem foi saciado, porque Pedro tinha sede, tinha fome de justiça. Ele queria ver as pessoas, os seus amigos. Olha, quando você tem um pensamento de ver o seu amigo aqui dentro ou em qualquer outro lugar adorando a Deus, isso é sede de justiça, isso é fome de justiça. Você quer ver aquela pessoa liberta, você quer ver aquela pessoa livre do cativo de Satanás. Isso é sede, isso é fome. A outra bem-aventurança que se define também, que se relaciona com a bem-aventurança, está no versículo 10, que diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então não pense, irmão, que a justiça ela tem a ver com outra coisa a não ser com o teu caráter, com o meu caráter. A justiça ela não tem a ver com informação, ela tem a ver com caráter. Sede de justiça, fome e sede de justiça tem a ver com o teu caráter. Jesus aqui no monte, ele está moldando os seus discípulos, o caráter deles. Olha só o que Jesus diz em Mateus 5:20. Outra coisa que ele fala, olha só o que ele diz. O versículo 20, capítulo 5. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça, falando aos discípulos, não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Por que Jesus está dizendo que se a justiça deles não superar a justiça dos escribas e fariseus? Porque eles eram hipócritas. Eles falavam de justiça
justiça, eles pregavam justiça, eles mostravam a justiça para as pessoas, mas eles não viviam essa realidade. E o que Jesus está dizendo para os seus discípulos não é apenas ensinando algo para eles passar essa informação, mas que eles sejam essa justiça, que eles possam viver essa justiça, porque, irmão, só assim nós veremos a promessa que tem sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Não é maravilhoso quando você está orando por alguém, como, não sei se todos sabem, mas o pai da irmã se converteu. Se converteu. Irmão, nós orávamos pela vida dele. A família orava pela vida dele. Senhor, nós não aceitamos. Nós queremos ver o nosso pai convertido, rendido aos teus pés. E nós íamos lá, fazíamos cultos. Ele veio algumas vezes na igreja, mas não tomou essa decisão. Mas nós continuávamos orando. Nós tínhamos fome e sede de justiça. Nós queríamos ver que não liberta, aquele homem livre do cativeiro do diabo. Até que uma noite fui incomodado para orar pela vida dele. No outro dia fui fazer uma visita para ele e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus está dizendo, eles serão saciados. Você quer ver o seu país progredir? Ore. Parem de dizer, esse é ladrão, esse não presta, aquele não vale nada. Não, parem de dizer, o presidente não sabe, o governador não sabe, o deputado é ladrão, fulano é ladrão. Isso não é sede de justiça. Ore pela vida deles, porque quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Jesus nos diz, lá no capítulo 6 de Mateus, aqui, versículo 33, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de quem? De Deus. E Jesus está ensinando os seus discípulos: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E de quem é essa justiça? De Deus. É de Deus. Jesus não está dizendo assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de vocês. Não, e a sua justiça. Quando ele diz a sua justiça, ele está se referindo ao reino de Deus. Sua está ligando justiça com o reino de Deus. Não é a nossa justiça. Quando nós oramos, querido, por alguém muito tempo, alguém que já até nos fez mal, já até fez coisas e disse coisas contra nós, e nós oramos pela vida dele, e aquela pessoa se converte, e de repente aquela pessoa chega para nós e pede perdão. Isso é ou não é saciação da justiça daqueles que têm fome? Isso é o que sacia, querido. Você vingar a morte de alguém, isso não te traz alegria, isso te traz terror, tormento para a tua vida. O salmista Provérbios diz que é melhor um pouco com dignidade do que o muito sendo indigno. É melhor eu ter a minha paz interior e não ter nenhum tostão dentro do bolso, do que eu ter 1 milhão na minha conta e não ter paz de coração. Só quem pode proporcionar isso a nós é Cristo. A paz que excede todo entendimento. Ter fome e sede de justiça é desejar conhecer qual a vontade de Deus para a sua vida. É ser cheio do Espírito Santo, que é justiça. Essa
vingar a morte do meu irmão. Isso não é justiça. Isso é coisa diabólica do inferno. A justiça é você orar para que ele se arrependa e que ele se converta. Isso é justiça. Por que as pessoas não entendem? Porque as pessoas estão buscando a sua vontade, saciar a sua vontade, saciar os seus desejos. Mas esses não receberão recompensa. Esses não receberão a recompensa que tem no versículo. Esses não serão satisfeitos. Eles não serão saciados. Porque uma pessoa que faz uma coisa má, ela quer fazer outra depois quer fazer mais. Como a Bíblia diz, um abismo atrai outro abismo. Quando você mergulha no adultério, quando o camarada mergulha no adultério, ele acha bom e viu que ninguém descobriu, e aqueles que descobriram não disse nada, e ele quer fazer de novo. Um abismo atrai outro abismo, destrói a família dele, vive a vida do jeito que ele quer. Por quê? Porque ele busca os seus próprios prazeres e não a justiça de Deus. Olha só o que o versículo está dizendo: não é ter fome de prosperidade e serão prósperos. Não é ter fome de felicidade e serão felizes. Mas é ter fome de justiça e serão satisfeitos. Tem pessoas que têm fome, não é de justiça, é de ganância. Pessoas gananciosas querem ganhar sempre mais, esquece da família. Irmãos, de uma certa forma, essa pandemia ela veio para abençoar. Porque quantos pais agora não puderam conhecer os seus filhos? Quantas esposas não estão sabendo agora direito conversar com seu esposo? E muitos irmãos estão divorciando. Por quê? Por que estão divorciando? É porque estavam muito distantes. Aí se aproximaram e começaram a conhecer o defeito do outro e não aceitaram, porque não conheceram antes. Então, para eles, aquele casal são dois estranhos. Dois estranhos. Aí de repente aqueles dois estranhos se juntam. Não vai dar certo. Por isso que irmãos estão se separando. Não cuidaram da sua casa, cuidaram dos seus prazeres, de ganhar mais dinheiro. Eu quero dar muito melhor para o meu filho. O bom você pode dar. O bom você pode estar trabalhando, você pode estar adquirindo riquezas, bens materiais, isso aí é bom, mas o melhor você não consegue dar assim não. O melhor que o seu filho quer de você é você. O melhor que o seu filho tem e quer de você é você, não é o seu dinheiro. Tem muitos que querem o dinheiro do pai, que só está com os pais por causa do dinheiro, mas isso é mentira. No fundo, ele não quer o teu dinheiro. Ele está tentando suprir a necessidade que só a tua presença pode. O filho, ele precisa